estamos de volta para a apresentação de mais um vídeo da nossa série História de hoje. No dia 7 de fevereiro de 2022, iremos até o dia 7 de fevereiro de 1979 dar adeus ao Anjo da Morte. Meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor de História e trago para vocês mais um episódio da nossa série História de hoje. Era o amanhecer do dia 7 de fevereiro de 1979, quando o cabo da PM, Expedito Dias Romão, recebeu uma chamada que havia uma vítima de afogamento na praia de Bertioga, no litoral de São Paulo, e ele foi até o local e a documentação encontrada com um defunto o identificava como Wolfgang Gerhard. Um austríaco de 54 anos, que só em 1985, Romão e todo o Brasil e todo o mundo, digamos assim, veio a descobrir que Gerhard era nada mais, nada menos do que um dos pseudônimos de Josef Mengele, o médico e monstro de Auschwitz, o campo de concentração, um dos campos de concentração mais violento da época do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Também conhecido como o Anjo da Morte. Muitas das vezes nós pensamos que o nazismo, que tortura, que campo de concentração é uma coisa que está muito longe da gente, que não faz parte da nossa realidade. Não, isso não existe no Brasil. Nós somos uma democracia racial, nós temos essa ilusão, esse pensamento ilusório entre nós, mas a presença de Josef Mengele, o Anjo da Morte, no Brasil, a morte dele no Brasil contradiz tudo isso. Mostra que ele está em nosso território, que ele esteve em nosso território e que ele está em nosso território. E é por isso que nós precisamos resgatar, discutir muito essa política ultraconservadora que renasce com força total, dando espaço aos discursos nazifascistas para que as mazelas, os crimes cometidos ao tentar se resolver a política na forma da violência, no tiro, não voltem a acontecer junto de nós, na nossa sociedade. Por isso que o nosso História de hoje vai trazer para você a morte e como viveu no Brasil esse chamado Anjo da Morte. Josef Mengele nasceu na Alemanha, na cidade de Innsbruck, no dia 16 de março de 1911. O pai dele, Karl, era um rico industrial do ramo de equipamentos agrícolas. Mas ao invés de assumir os negócios da família, dar continuidade, Mengele preferiu estudar medicina e antropologia, chegando inclusive a fazer dois doutorados, um em cada área. Um médico e assassino em massa nazista fugiu para o Brasil depois da guerra e nunca foi punido pelos crimes que cometeu. Os sobreviventes das suas experiências cruéis sofrem até hoje. Sua cidade natal, Innsbruck, luta desesperadamente para se livrar desse estigma, para se livrar de ser o local que deu ao mundo o Anjo da Morte. Ele, depois de estudar medicina e antropologia, de concluir os seus 2 doutorados, passou a pesquisar no Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial em Frankfurt. Só esses 2 centros de pesquisa revelam para a gente o tipo de interesse que Josef Mengele tinha nos seus estudos. Em meados de 1940, Mengele entrou voluntariamente para a SS, que é a tropa de elite, a milícia nazista. E milícia é uma palavra que anda muito em moda no Brasil ultimamente, ou uma milícia legalizada, digamos assim, ou uma milícia marginal, anda muito em moda no Brasil ultimamente. E nessa tropa de elite nazista, o tenente de 32 anos foi transferido para Auschwitz 3 anos depois.
médico do campo de concentração, era particularmente ativo na hora da chegada, né, os trens que chegavam para Auschwitz carregados, lotados de judeus, e ele tinha interesse, ele estava sempre pronto a receber esses judeus na chamada rampa de seleção. Ele olhava aquelas pessoas aos quais ele desenvolvia interesse em fazer experiências médicas com aqueles seres humanos. E estava especialmente interessado nas crianças, sobretudo dos gêmeos e os anões, que eles tinham um interesse muito especial em fazer as suas experiências com as pessoas ainda vivas. Mengele verificava a cor dos olhos das crianças. Vejam só a crueldade desse médico. E quando as crianças tinham olhos de cores diferentes, ele tentava mudar a cor dos olhos, injetando corante nos olhos das crianças, sem anestesia, a sangue frio. Ele operava crianças, ele fazia testes das crianças com germes de varíola, com germes de tifo, para ver o quanto que elas conseguiam resistir. Ele infectava principalmente gêmeos e com tuberculose e tifo, para ver qual a reação que cada um deles tinha, qual a diferença da reação de um para o outro. A família de Mengele, uma família influente, uma família rica, ainda nos dias de hoje, vai apoiar financeiramente a presença desse criminoso nazista procurado internacionalmente aqui na América do Sul. A primeira opção de Mengele não foi o Brasil, porque ele declaradamente dizia que não gostaria de conviver com negros e índios, que seriam raça inferior. A primeira opção dele seria a Argentina, porque lá tinha uma colônia muito grande de alemães, de austríacos, também identificados com o nazismo. Tem uma série de filmes que fala disso, a respeito dessa presença alemã na América do Sul, e a família apoiava ele, mas Mengele morreu aí afogado nesse dia 7 de fevereiro de 1979, mas a morte dele foi mantida em segredo pela família por anos. Só em 1985 é que um processo de resgate, a tentativa de se julgar, de se condenar esse médico, esse monstro, é que vai se exumar o corpo e vai poder então se fazer a identificação e chegar à conclusão de que do tempo que Mengele viveu aqui no Brasil, 17 anos vivendo no Brasil, na região de São Paulo, muitas pessoas sequer podiam imaginar que estariam vivendo com esse monstro, com esse médico, com esse anjo da morte, que morre neste dia 7 de fevereiro de 1979. Até o próximo episódio.